Bom, agora a gente vai fazer o nosso exercício da aula de hoje. Vamos desenhar uma estante com uma perspectiva com 3 pontos de fuga, dando uma vista aérea a essa estante, como se eu fosse uma mosquinha. Então, vou pegar aqui meu lápis cor-de-rosa e vamos fazer o seguinte: se eu tenho uma perspectiva que dê uma vista aérea, então meu terceiro ponto de fuga é abaixo da linha do horizonte. Então, a minha linha do horizonte vai ser aqui no alto. Então, venho aqui, faço aqui a minha linha do horizonte forte. Depois, vou marcar um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga lá e um terceiro ponto de fuga aqui embaixo. E aí o seguinte, vamos marcar aqui também qual é a parte da aresta da minha estante que eu vou perceber logo de frente, né? A primeira aresta que está voltada para a gente. Digamos que essa aresta, ela vai estar também, pode ser perpendicular aqui, ela vai cortar aqui bem certinho, formando um ângulo de 90 graus com a minha linha do horizonte. Subiu ali. E aí o seguinte, a base dessa minha estante, ela vai estar aqui, enquanto, deixa eu ver, vai ficar pequena, né? Então vamos fazer o seguinte, a base não vou fazer aqui não, a base vai ser mais embaixo, a base vai ser aqui. Aqui é a base da minha estante e aqui vai ser o ponto mais alto da minha estante. Vou ligar esse ponto, aquele ponto, depois a esse ponto mais de cima e vou fazer o contrário também. Ligar esse ponto a esse ponto, depois esse, aquele ponto de lá. E aí a minha estante, deixa eu pensar aqui, ela tem 1, 2, 3 prateleiras, uma base e um pezinho. Então, o chato daqui, eu vou ter que pensar em quantas vezes eu vou dividir, porque eu vou ter que dividir isso proporcionalmente, não, né, igualmente. Então, a primeira prateleira, talvez ela esteja aqui. A segunda é um pouquinho menor, então talvez aqui. A minha terceira prateleira tá mais ou menos aqui. Não, um pouquinho menos, mais ou menos aqui. Então, tem 1, 2, 3 prateleiras. Tenho aqui uma gaveta, tipo uma portinha de armário, e aqui eu tenho os pés dessa minha estante. Ok. A lateral da minha estante, aqui é pequena e aqui é bem grande. Ela não é, ela é bem estreita, então ela vai marcar mais ou menos, vou marcar nesse ponto, enquanto a parte da frente vai ser isso aqui. E aí, quando eu marco esses 2 pontos, eu vou trazer desse ponto para o ponto de fuga e deste ponto para o ponto de fuga. Posso já fechar aqui em cima e já posso fechar aqui também. Então, dá para ver aqui a primeira parte dessa estante. Vou fazer as prateleiras, né? Já tinha marcado esse ponto, esse daqui e esse daqui. Então, vamos marcar aqui para a minha lateral as prateleiras. Primeira, segunda, terceira. Tem uma partezinha que é de gavetas. Não ficou tão bom. Tem que diminuir um pouquinho. Quer dizer, essa aqui tá com o mesmo tamanho dessa e não pode. Eles têm a mesma altura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar só um pouquinho essa parte daqui.
Eu vou tentar apagar aqui com a borracha a parte que eu fiz errado, que eu vou ficar com a linha de baixo. E aí, o seguinte, a minha estante eu vou desenhar como se ela tivesse 100 livros. Então, vou pegar essa parte daqui, que vai ser dentro do meu cubo, essa quina aqui de trás. E eu vou fazer um risco, que vai ser mais ou menos ela indo lá para baixo. E aí eu vou, onde que essas linhas se cruzam aqui no alto, ligo para o meu ponto de fuga. E aí eu vou fazer só aqui na parte de dentro. Deixa isso aqui. Esquece essa linha por enquanto. Eu vou marcar só algumas partes dela. Vou fazer de preto para a gente não confundir. Essa primeira parte da estante, né? Aqui é a primeira prateleira que eu estou vendo. Essa é a parte de fora. Agora eu tenho que fazer a parte de dentro. E eu falei o seguinte, essa prateleira, ela tá sem livros. Então eu vou ter que juntar esse ponto com aquele ponto lá de fuga. Opa, não marcou o ponto de fuga. Ou seja, tá vendo que eu criei um ponto de interseção com essa linha e essa? Então eu vou marcar aqui com a minha régua esse pedacinho e este pedacinho. E aí o seguinte, agora eu tenho que ligar este ponto com este ponto de fuga. E aí, quando eu faço isso aqui, eu encontro a profundidade lá de trás da minha prateleira, que ela está vazia. Ou seja, aqui, tecnicamente deveria ter livros, mas ela está vazia no meu desenho. Vou fazer logo a parte de cima dessa minha estante. O tampo de cima. Tá. Dá para enxergar direitinho como é que ela tá? Eu aproveitei, né? Juntei dessa quina até aqui para encontrar o alinhamento final da onde que tá passando aquela aresta lá de trás. E aí agora eu vou fazer, como eu fiz aqui, juntei desse ponto para lá, eu vou fazer desse ponto lá pro meu ponto final. E aí, onde se cruza, né, eu vou aproveitar a reta, que só dá para ver um pedacinho, no meu caso, e depois eu venho pra cá, e depois eu tenho que juntar aquela interseção ali pra cá. Ou seja, aqui eu vejo muito mais, aqui eu vejo muito menos. Deixa eu fechar essa segunda prateleira. E agora a gente vai para a terceira. Vou até aproveitar aqui. Já fazer isso aqui. A terceira prateleira, deixa eu botar desse ponto para lá, eu não consigo ver essa reta daqui, porque a interseção já é aqui debaixo dessa prateleira realmente, então ela não vai aparecer. A única coisa que eu vou conseguir enxergar vai ser isto daqui. E aí, eu posso fechar essa lateral aqui. Então, a gente vai passar uma linha pra cá, fechar essa lateral aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte, falta fazer essa parte da gaveta, que eu acho que pode ser um pouquinho menor ainda. Então, à medida que eu tenho a primeira prateleira, a segunda, a terceira, na próxima a gente vai colocando menos ainda. Então, vou respeitar muito a linha que eu fiz, não. Vou tirar um pouquinho. E aí, a última não é uma prateleira. A última, a gente tem, tipo, uma portinha. Deixa eu fechar mais um pedacinho aqui. Eu tenho uma portinha que ela é
dividida por 2. Só que lembrando o seguinte, a primeira porta é maior, a segunda porta é menor. Então eu vou dividi-la não pela metade, mas colocando mais espaço para uma porta do que para a segunda. Então nesse ponto aqui, eu vou fazer essa linha que vai dividir esse espaço aqui em 2. E aí eu vou ter uma puxadeira para cá e a outra ela vai ter que estar inclinada também. A segunda, se essa tá aqui tortinha, a outra vai estar aqui também tortinha. Só que essa, se tem esse tamanho, a do lado esquerdo vai ter que estar um pouquinho maior. Tudo vai ter que estar, né? O que está mais perto da gente maior, o que está mais afastado menor. Então essa puxadeira é maior e a segunda é menor. Agora, nessa parte aqui de baixo dessa minha estante, eu vou diminuí-la ainda mais. Não vou botar esse espaço que eu coloquei não, vou colocar até menos. Ela tem tipo um pezinho aqui assim. Ou seja, grande, médio, médio um pouco menor, pequeno e pequeniníssimo. Se eu fosse classificar, vai ser um pezinho bem pequenininho. Então eu vou esticar essa linha até aqui e essa linha até aqui. E ela vai ter um pé. E deste ponto aqui eu vou colocar lá com o nosso ponto de fuga. E essa aqui vai apagar, aqui some, não vai existir. Aqui não é fechado. A única coisa que eu vou colocar para cá é fechar daqui para o ponto de fuga. E aí sim eu vou ter a minha estante. Como eu errei aqui e coloquei de caneta, imagine que meu chão seja preto e eu faço isso aqui e eu sumo com essa parte que eu errei. Então a minha estante vai estar no chão preto dessa forma daqui, ó. E agora vamos colorir essa imagem, pintar com lápis de cor, pra gente finalizar. A gente agora vai pintar essa imagem. Na parte aqui de fora vai ser mais claro e a parte daqui de dentro mais escuro. Sendo que essa parte aqui de trás vai ser a mais escura possível. Deixa eu ver uma cor aqui que combine. Que seja bem escura. Bem escura. Aqui e aqui, a gente pode fazer o seguinte, com um tom um pouco mais claro, mas ainda assim escuro. Escurecer um pouquinho essa parte aqui e ir clareando pra cá. Ou faz com marrom mais escuro, ou pode fazer com preto também. Toda essa parte mais perto do lado de lá vai ser escuro e aqui vai ser, eu vou apertando aqui para ser escuro e aqui eu vou soltando para ser mais claro. E aí, para o lado de cá, a gente vai ter um tom um pouco mais suave, mas ainda assim escuro.
tentar colocar um pouquinho de abóbora sobre esse marrom. E assim eu vou pintando as outras prateleiras também. Apertando bem aqui e aqui embaixo também. Aqui nem tanto. Aqui nem tanto. Depois, um pouquinho de abóbora. Tem que apertar um pouquinho mais. Um pouquinho de abóbora aqui. Um pouquinho de abóbora aqui, misturando os tons. Nessa parte de cá, pintando de preto, só nessa primeira metade, meio que inclinado. E aqui também, um pouquinho. Quanto mais profundo, mais eu aperto. E quanto mais perto aqui da borda, eu vou soltando. Mais profundo, mais eu aperto. Quanto mais vem para a beirada, eu vou soltando. Pintei esse fundo, agora eu vou pintar essa lateral aqui de um marrom um pouco mais claro. Se você tiver só um lápis marrom, não tem problema. Você vai usar o marrom e vai brincar de apertar o lápis e soltar o lápis. Se eu fiz essa tonalidade aqui do lado, aqui eu vou ter que ser mais clarinho ainda. Depois, essa parte daqui de dentro, ela vai ser bem escura, bem marrom bem escuro. E vou pintar agora essa parte daqui, que vai ser não tão claro quanto esse, mas também não tão escuro quanto esse de cá. Esse é um tom médio. E aí eu tenho a minha estante. Se eu achar que bate algum tipo de luminosidade nessa partezinha aqui de fora, a gente pode pegar o branco, uma cor mais clara, e fazer algum tipo de clareamento nessa parte aqui de fora, mas só na pontinha. Posso botar um pouquinho aqui em cima também. E aí, ó, temos aqui a nossa estante. Vou agora só passar a canetinha preta, onde eu já tinha passado, para reforçar alguns traços que o lápis de cor pegou em cima e ficou meio que não tão preto. Então a gente vai só reforçar essas linhas. Claro, isso pensando num desenho com contorno, tá? Se fosse um desenho sem contorno, só de volume, eu não poderia deixar aparecer essas linhas.
fazer só isso aqui, pra gente poder conseguir enxergar o chão um pouco separado da linha do contorno. Esse é um chão meio cinza. Tá aí nosso desenho de exercício de hoje com uma vista aérea. Agora a gente pode fazer um exercício com uma vista monumental. Só que eu vou colocar agora outro objeto para a gente poder desenhar. No caso, agora a gente vai desenhar o quê? A gente vai desenhar uma geladeira com uma perspectiva de 3 pontos de fuga, só que na visão monumental. Então eu faço aqui uma linha do horizonte. Marco aqui 2 pontos de fuga na linha do horizonte e meu terceiro lá no alto, mais alto que vocês conseguirem colocar. Deixa eu puxar esse aqui um pouquinho para baixo, para vocês poderem enxergar os 3 pontos bem. E vamos começar o seguinte. Imagine que eu sou uma baratinha e eu vou ver essa geladeira, né, com uma linha que eu vou colocar aqui na perpendicular mesmo, de quina, como se eu tivesse bem de quina para essa geladeira. E eu vou enxergar essa geladeira um pedacinho na parte de baixo, porque eu não tô exatamente no pé dela não, eu tô só um pouquinho mais elevada. E aí eu vou fazer essa geladeira também com 3 pontos de fuga. Vou marcar uma das laterais dessa minha geladeira, vai ter esse tipo de inclinação aqui. E eu vou marcar a frente dessa geladeira, que vai ter esta inclinação de cá. Ou seja, a parte da frente da minha geladeira vai ser bem maior do que a lateral dessa geladeira. E aí, o que vai acontecer agora? Tem isso aqui, marcar a base da minha aresta e vou colocar a altura dessa geladeira, que vai ser aqui. Então, essa primeira linha que a gente encontrou aqui vai ser a aresta da geladeira, a que está mais perto da gente. Opa! E aí, tenho essa linha, vou marcar esse ponto de fuga com a altura que eu demarquei ali. Depois, eu vou marcar essa altura com o meu outro ponto de fuga. Vou marcar uma linha para a base. E eu vou marcar outra linha aqui para encontrar a outra base. Já marquei aqui as laterais. Posso marcar o seguinte, essa geladeira, digamos que ela teria, sei lá, se eu fosse desenhar, deixa eu botar aqui, colocar uma geladeira aqui. Ela tem a parte de cima do congelador e ela tem a partezinha de baixo. Então, eu vou dizer o seguinte, que ela vai ser como se fosse 3 partes. Eu tenho a altura X e para o corpo 2x. Eu não vou dividir, se eu quero, né, 3x, eu não vou dividir essa altura em 3 partes. Eu tenho que dividir em 3 partes proporcionais, ou seja, a primeira parte seria grande, a segunda parte média e a terceira pequenininha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar este ponto com essa terceira parte aqui, ó, pequenininha. Depois esse ponto ao ponto de fuga. Aqui eu já encontrei a frente da minha geladeira. Olha que bom. Eu vou fazer isso aqui. Fechar aqui nessa linha. Venho e faço isto daqui. Marco já a lateral, que já tinha marcado. Tenho aqui a base da minha geladeira. Venho, faço a outra lateral do lado de cá. Subo. E faço isto aqui também. Se eu tenho um puxador e esse puxador é reto, vou ter que lembrar do que onde aparece o puxador nessa minha geladeira tem que estar inclinado. Vou aproveitar e fazer aqui uma linha
que vai ser onde vai aparecer o meu puxador. Então, esse puxador, ele vai vir daqui até aqui. E daqui até aqui embaixo. Observe que o puxador de baixo, ele é mais grosso que o puxador de cima. Isso acontece por conta da perspectiva. Última coisa que a gente pode fazer aqui, botar uns pezinhos nessa geladeira. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou prolongar essa linha para colocar um pezinho pro lado de cá. Prolongar essa linha, prolongar essa linha daqui também. Depois, vou fazer uma linha pro lado de cá e uma linha para o lado de lá. Faço esse pezinho que tá paralelo pra gente, que vai ser mais fácil. Depois vem pra cá, faço, é tudo inclinado, gente, tudo inclinado. Faço isso aqui. Agora, pra cá, eu vou ter que fazer uma distância tal que seja menor do que essa. E tá vendo que eu cortei, fiz uma linha para ter uma lateral bem diferente dessa daqui, ou seja, tem que ser menor do que essa aqui. Depois, onde que essa linha corta, desse ponto eu vou ligar para o ponto de fuga do lado de lá. Agora eu venho fazer a outra pedacinho, que tem que ser menor do que esse. Vai ser uma linha para cá. Onde eu cortei, vou ter que ligar para o meu ponto de fuga. Agora, em termos de profundidade, essa profundidade também tem que ser pequenininha. E aí eu vou colocar bem menor do que essa profundidade aqui. Então vai ser mais ou menos aqui, com o meu ponto de fuga. E vai ser mais ou menos aqui, com o meu ponto de fuga. E aí eu posso passar a minha caneta preta. Então esse pezinho, ele vai ficar torto. Esse pezinho vai ficar torto. E agora eu tenho esse pezinho que é um pouquinho maior. Acho que é levemente tortinho também. E aí agora eu fiz minha geladeira com uma perspectiva de 3 pontos de fuga. Vamos só pintar essa geladeira para ela não ficar assim sem graça. Então eu vou pintar o quê? Eu vou pintar essa geladeira de azul. Parecer as geladeiras de antigamente. Pintar o pezinho também de azul, só que só essa partezinha. Aqui só essa partezinha. Depois, nessa parte aqui da frente, eu vou botar um azul mais claro. Ou seja, onde eu escolho colocar o claro, do lado oposto vai estar o escuro. Em relação ao pezinho, essa parte aqui da frente vai ser azul claro e essa parte aqui vai ser azul claro. Meu puxador, ele vai ser escuro.
decidi que ele vai ser escuro. Esse azul marinho escuro vai ser da cor da sombra que a gente vai utilizar. Um puxador escuro. Aqui eu vou pintar de azul escuro porque aqui é a área de sombra, porque está debaixo da geladeira. E aqui eu vou pintar de azul escuro também, para dar o efeito de sombra. Como eu tenho uma geladeira, provavelmente essa parte aqui de dentro, ela vai ser uma área de sombra no chão. Então eu posso vir aqui, só dando um efeito assim de luminosidade, dando um sombreado nessa parte aqui, que vai ser o chão dessa minha geladeira. E aí, olha só, temos uma geladeira em perspectiva, com 3 pontos de fuga, né, com uma vista monumental, e ainda posso fazer aqui a minha baratinha. Olha a baratinha aqui, que bonitinho. Então, a vista de um pequeno animal, algum bichinho que é pequenininho em relação a alguma coisa que é muito grande, ela vai ter essa questão de distorcimento lá pro ponto de fuga. Se vocês quiserem, podem passar aí, né? Por exemplo, eu passei um lápis de cor aquarelado, e aí o lápis de cor aquarelado, ele passou em cima do nosso contorno. Então, se vocês estão trabalhando com contorno, nesse desenho pode. Quando eu tô falando de volume, né, com luz e sombra, não pode, mas nesse aqui pode. Isso aqui é só pra gente poder entender como se faz a questão da perspectiva. Aí vocês podem passar um lápis ou uma caneta, que nem eu tô passando. Só para ficar um pouco mais forte essas linhas. Bom, por essa semana é só, a gente vai ficar por aqui. Esse é o exercício da nossa semana, com perspectiva, com 3 pontos de fuga, vista aérea e vista monumental. Um beijo, gente, até a semana que vem.